O Anticristo. O dia em que o Anticristo se encontra com Jesus. Quem é o Anticristo? O Anticristo é uma figura profetizada na Bíblia para surgir ao poder nos últimos dias, enganando muitos e opondo-se a Deus ao longo da profecia bíblica. Uma figura foi predita, alguém que se elevaria ao poder e à decepção, levando muitos a se desviarem. Ele se oporá e se exaltará sobre tudo o que é chamado de Deus ou adoração a Ele, a ponto de se colocar no templo de Deus, proclamando-se Deus. 2 Tessalonicenses 2 versículo 4. O termo anticristo deriva da palavra grega o antichristos, onde o anti significa contra ou em lugar de, e o Christus significa Cristo. Em essência, o anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou age em lugar de Cristo. Esse conceito está enraizado na Bíblia, especialmente nas epístolas de João. O termo anticristo é explicitamente encontrado nos livros de 1 João e 2 João. Filhos, esta é a última hora, e, como ouviram que o anticristo está vindo? Agora muitos anticristos têm surgido, portanto, sabemos que esta é a última hora. 1 João 2 versículo 18. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2 versículo 22. O anticristo progredirá de líder regional para líder mundial e, finalmente, para um ditador global tirânico e, por fim, a um Deus. A besta emerge do mar, uma referência às nações gentias na Bíblia, e tem 7 cabeças e 10 chifres, indicando sua relação com e habitação por Satanás. De acordo com o livro de Apocalipse 13, o anticristo será mortalmente ferido por volta da metade da tribulação, mas Satanás miraculosamente curará sua ferida. Esse homem da iniquidade é descrito como alguém que se opõe a Deus, se coloca no templo de Deus e alega ser Deus. Tais características se alinham com o conceito mais amplo de uma figura anticristã, alguém que se opõe e busca substituir Cristo. Imagine alguém ou algo fingindo ser bom, agindo no lugar do que é verdadeiramente bom, mas que, na realidade, é contra isso. Na Bíblia, há um termo para isso, o anticristo. Essa reunião ocorre em Apocalipse 16. Neste capítulo, temos um relato do derramamento dessas taças cheias da ira de Deus, que foram liberadas contra todo o império anticristão, juntamente com tudo o que estava associado a ele. Este julgamento é derramado sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e fontes de água. As 7 pragas terríveis são derramadas sobre a terra. Apesar dos efeitos devastadores das pragas, as pessoas continuarão a falar mal de Deus em vez de louvar. A terrível ira de Deus purifica a terra do mal. Tanto o 6º arco quanto a 6ª trombeta têm algo a ver com o rio Eufrates. Ambos os julgamentos se concentram em exércitos motivados pela atividade demoníaca. A reunião começa com a secagem do rio Eufrates. Observem onde isso ocorreu no grande rio Eufrates. Alguns o interpretam literalmente como o local onde o poder e o Império Turco começaram durante os tempos antigos.
Os romanos acreditavam que o rio Eufrates agia como uma barreira segura contra possíveis invasões originárias dos impérios do Oriente. Naquele ponto da história, o rio tinha cerca de 2.900 quilômetros de extensão e variava de 275 a 1.100 metros de largura. No entanto, se o rio Eufrates secasse e se transformasse em uma estrada, permitiria que exércitos maciços do Oriente, incluindo nações como China, Índia e Japão, se movessem para o Ocidente com facilidade. Há especulações sobre os motivos pelos quais esses exércitos orientais estão se movendo para o Ocidente. Alguns acreditam que seja para destruir Israel, enquanto outros pensam que seja para se rebelar contra o Anticristo, um líder mundial europeu. No final, eles lutarão contra Deus e seu Messias. À medida que Deus executa o sexto julgamento, Ele está conduzindo a história em direção à batalha do Armagedon. Qual foi o resultado desta taça? Isso fez com que o rio secasse, privando a cidade de suas fontes de riqueza, provisões e outras necessidades. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, ou Apocalipse 16 versículo 13, 14. Esses são espíritos de demônios que realizam sinais e maravilhas. Novamente, sinais e maravilhas são usados pelos demônios como ferramentas de engano. Apocalipse 13 se refere a esse falso profeta em particular como a segunda besta. Levar o povo à adoração e louvor ao Anticristo. Bem, a Santíssima Trindade é definida pela infinita verdade, amor e bondade. A Trindade profana, descrita vividamente em Apocalipse 12 e 13, não é exceção. A Santíssima Trindade é composta por Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Satanás, o Anticristo e o falso profeta são a Trindade profana, a contraparte. O primeiro membro da Trindade profana é Satanás, seguido pelo Anticristo como o segundo membro e filho. O terceiro membro da Trindade profana, o falso profeta, direcionará a adoração e o louvor das pessoas de volta ao Anticristo. Enquanto a Santíssima Trindade é caracterizada pela verdade infinita, amor e bondade, a Trindade profana exibe características opostas de engano, ódio e pura maldade. Embora muitas passagens da Bíblia se refiram a Satanás em várias formas, como uma serpente ou um anjo de luz, ele é descrito como um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em sua cabeça, Apocalipse 12 versículo 3. Sua personalidade viciosa é representada pela cor vermelha. A besta, ou Anticristo, como descrito em Apocalipse 13 e Daniel 7, é o segundo membro da Trindade profana. Embora o Anticristo seja identificado por esse nome apenas 4 vezes na Bíblia, ele aparece muitas outras vezes sob várias alcunhas. Ele também é chamado de o aquele que traz destruição, ou 2 Tessalonicenses 2 versículo 3. O homem da iniquidade, ou 2 Tessalonicenses 2 versículo 8. O homem maligno, ou 2 Tessalonicenses 2 versículo 9, e a besta, ou Apocalipse 13 versículo 1.
A promessa de sua vinda é registrada em Daniel. Amém.